Olá, boa tarde, né, para aqueles que é de boa tarde, né, e a paz do Senhor Jesus para aqueles que gostam de ser saudados dessa forma, né, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né. Irmãos, sempre eu estou, né, com esse propósito, esse projeto de ficar fazendo um videozinho, né, para botar no YouTube, né, e estou começando assim ainda de uma forma ainda um pouco sem muito recurso, né? Digamos, com muita simplicidade, o celularzinho ainda. Mas é assim, tem que ir aos poucos, devagar, né? O que importa é a gente fazer aquilo que a gente acredita e acha que é o certo, né? E o restante Deus proverá, né? E como todos sabem, né? Eu sempre gosto de procurar fazer, estou procurando fazer, buscando o tempo necessário também, e procurar fazer algo que vem da parte de Deus, porque para mim é a coisa mais importante, aquilo que vem da parte de Deus, né? Porque tudo que vem da parte de Deus é bom, é maravilhoso, né? Então, eu vou fazer esse vídeo e a cada vídeo que eu for fazer, embora alguns eu vou sempre trazer, tocar um hinozinho, né, um pedacinho de um hino, alguma coisa, e no final trazer uma pregação da palavra de Deus, uma mensagem, um trecho, né, da Bíblia, algo assim que para a nossa meditação, né, para a nossa reflexão. E assim, estou ainda começando, né, ainda começando, né, no canal, porque praticamente tem outros vídeos lá aí no meu canal, mas são vídeos que eu ainda não. 2 ou 3 vídeos, sei lá, mas esses agora que eu estou procurando ter assim um, um propósito maior, né? Uma efetividade maior nesse propósito aí, nesse projeto, né? Então hoje eu quero trazer uma palavra, né, para todos nós, né? Porque a palavra de Deus é alimento, né, para todos nós, né? Mas antes eu quero tocar um trechinho aqui de um hino antigo, né? Eu gosto muito dos hinos antigos. Um hino antigo e que eles são hinos que eu vejo assim, os hinos antigos, eles são hinos simples, onde não havia o profissionalismo, é a minha opinião, né? Que não havia o profissionalismo que há hoje, né? Mas que esses hinos, eles tinham, não que os de hoje não tenha sentimento, né? Mas os de antigamente parece que os cantores da época, os compositores também da época, parece que eles se empenhavam mais, se preocupavam mais com a parte emotiva, né? Com a parte sentimental, né? A parte daquilo que ia trazer, né? Aquele conteúdo. Eu acho que era algo assim, que era feito dentro de uma linguagem simples, mas dentro também de uma forma de cantar também simples, né? Não esboçava tanta técnica, tanta coisa, mas que, assim, quando tocava em nossos corações era algo, né, impressionante, né? Hoje nós temos aí grandes cantores, mas que a gente gosta dos hinos, mas tem muitos hinos que não tem aquele sentimento, né, que antigamente aqueles hinos antigos tinham. Então vamos lá, esse hino aqui só um pedacinho, não vou cantar o hino todo não, tá? Eu vou trazer uma palavra também, então para o vídeo não ficar muito longo, né, não ficar grande demais, não ficar cansativo, aí eu vou cantar esse pedacinho aqui e trazer uma palavra e uma reflexão da palavra. Então a gente vai dividir aí mais ou menos em 3 partes esse vídeo, para que a gente possa e não também passar muito tempo, né, para não ficar cansativo. Então o hino, ele é cantado pelo cantor Eduardo Silva, né? Eduardo Silva, que tem muitos hinos bonitos. Vamos lá. Um hino muito conhecido, né, pelo pessoal das antigas, e e esse hino tem por título Deus Resolve o Teu Problema. Só pelo título, acho que os irmãos já devem conhecer o hino, né? Então vamos lá. Eu quero dedicar esse hino, né, a todos os meus irmãos lá da Assembleia de Deus
do Bom Parto, Maceió, né? E eu atualmente estou morando aqui em Recife, mas eu ainda tenho muitas lembranças, né, do pessoal, meus irmãos lá de Maceió, né? Então eu quero dedicar a meus irmãos da Assembleia de Deus do Bom Parto lá em Maceió, também as minhas filhas, Jusileia, Micaele, né, também a Bruna, a Bianca e a Michele, que estão, a Bruna está lá em Maceió, a Bianca e a Michele aqui em Recife. Quero dedicar a elas, a minha esposa Nalva, enfim, a todos os meus amigos também, né? Todos os meus amigos e irmãos, né, que tiverem, que puderem assistir esse vídeo, eu dedico a todos eles, tá certo? Então, mas eu quero lembrar uma coisa, né? Se inscreva nesse canal para ajudar, né? Ajudar esse canal, para me ajudar também. Deixe seu like, né? O seu dislike também. Mas se inscreva no canal, porque meu propósito é continuar fazendo os vídeos e trazer uma palavra de Deus para nós, né? Para nossos corações. Então vamos lá. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água e pão, seja qual for seu problema, Deus tem solução. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Deus resolve o seu problema. Deus resolve o seu problema. Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema para Deus. Irmão, não tem problema para Deus mesmo não, nem na terra, nem no mar, nem no céu, né? Um hino muito bonito do Eduardo Silva, ele cantava. Eu cheguei a ver o Eduardo Silva cantando na igreja lá na Assembleia de Deus lá de Bebedouro, Maceió, né? E é uma pessoa muito simples, um cantor muito simples, né? Mas que era muito usado por Deus. Então, irmão, vamos agora à reflexão da palavra de Deus, fazer uma leitura aqui da palavra, né? E refletir, trazer um pouco, né? Falar sobre esse tema, né? Que está aqui contido, né, nesses versículos, certo? Vamos lá, vou abrir a minha Bíblia aqui. Se você quiser, você pode também abrir a sua Bíblia aí, né? Para você acompanhar o trecho que eu estou lendo. O livro Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Né? Versículo 6. Vamos lá. 14:6 de João, a palavra de Deus. Só dar uma ajeitada aqui. Evangelho de João 14:6, que diz assim a palavra de Deus. 14. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Meus queridos irmãos, só essa passagem aqui deu para perceber que a minha vista para ler letras pequenas não está muito boa, e estou com o óculos aqui um pouco afastado aqui de perto, mas deu para ler, né? Então, irmãos, é uma palavra bem conhecida,
né? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7, e a gente vê, né, rapidamente, em poucas palavras, eu quero falar um pouco sobre esse tema, e a gente pode ver que essa palavra, ela foi dirigida àquelas pessoas que tinham dúvida, ou, se a gente for trazer para nossos tempos, as pessoas que têm dúvida sobre Deus. Porque, irmãos, diga-se de passagem, nós vivemos no mundo, tanto no mundo atual como antigamente, nossos antepassados, que parece que há três tipos de pessoas quando a gente, se refere a esses assuntos, né? São as pessoas que crêem, se tratando desse assunto, né? São as pessoas que creem em Jesus, mas crê de uma forma 100%, né? Crê, não tem dúvida, aquela pessoa que não tem dúvida. Olha, eu creio em Jesus. O que é crer em Jesus? Será que crer em Jesus é você procurar ainda outro mediador? Será que você crê em Jesus é você é você ter medo da vida, ter medo das coisas? Não, você crê em Jesus é você ter 100% de confiança em Jesus Cristo. E tem aquelas pessoas que elas não crê, simplesmente não crê. Não crê. Então, a gente precisa ter o cuidado, né? Porque nós temos aí, nesse caso, digamos que duas situações opostas, né? E distantes uma da outra. Ao que crê e aquele que não crê, né? E no meio nós temos aquelas pessoas que têm dúvida, as duvidosas, né? Que ficam ali meio aqui em cima do muro. Então, para essas pessoas, elas precisam tomar um caminho, tomar uma decisão. E essas pessoas que estão em dúvida, às vezes é mais fácil delas penderem para o lado que não crê, do que para o lado que crê. Porque é um caminho mais fácil, irmão. É um caminho mais fácil. A gente andar segundo o que ensina o mundo é muito mais fácil. Então é muito mais fácil a gente, se tiver que tomar uma decisão, ainda que essa decisão seja de forma, digamos que, não tão consciente assim, né? Mas é mais fácil tomar essa decisão de não querer o caminho da verdade, o caminho daquele que trouxe vida para nós, que é Jesus. E aqui nessa passagem, né, no versículo 6, ele diz, eu sou, e disse Jesus, eu sou o caminho, então não há outro caminho. Você pode procurar onde você quiser, mas não há. Não tem Buda, não tem Maomé, não tem Pedro, não tem Maria, não tem Tiago, não tem João, não tem o padre, não tem o pastor, não tem. Mas, por incrível que pareça, as pessoas muitas vezes não procuram o caminho em Pedro, em Maria, em João, não. As pessoas procuram o caminho numa forma de viver livre, uma forma de viver livre, que para ele é livre, né? Que é uma liberdade, digamos que uma liberdade de consciência, onde vai fazer o que quiser e não tem culpa. Mas cuidado com isso, é perigoso. Por que é perigoso? Porque a nossa vida aqui é apenas uma passagem. E um dia nós vamos prestar conta com Deus, ainda que você não queira acreditar, mas um dia nós vamos prestar conta com Deus. Será que você já pensou no que você é verdadeiramente? Será que você já pensou no que você, antes de ser o que você era? Você nunca pensou nisso? Ou o que você vai ser depois? Também não. Mas eu quero te dizer uma coisa. A nossa existência, ela só é real porque alguém fez. Alguém fez. Há um autor que fez. O ser humano, que fez os animais, que fez
a terra, que fez o céu, o universo, que fez tudo. Há um autor. Há um autor. Esse celular que eu estou gravando aqui, tem uma pessoa que fez. Não é qualquer um que vai lá e faz. Tem uma pessoa que fez. Só que essa pessoa que fez, ela já foi feita por esse autor da vida. E tem mais, irmãos. A gente só vive aqui até o dia que esse autor quiser. Veja. Mas você não pensa nisso. Aí você vai para uma liberdade de consciência, que você pode ficar à vontade, faz o que quer, como se isso não fosse te trazer depois a prestação de contas. Mas vai, tenha cuidado, porque vai trazer a prestação de contas. Então o caminho é Jesus. Não tem outro caminho. É só Ele que é o caminho. Quando a gente, muitas vezes, irmão, a gente amadurece, não é do dia para a noite. A gente vai amadurecendo, 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 amadurecendo. Eu sempre, desde criança, que graças a Deus, eu aprendi muita coisa com a minha avó sobre religião, sobre Deus. Apesar que ela não era evangélica, mas eu aprendi muita coisa. Aquilo foi uma base para mim. E depois quando eu via o pessoal pregando, principalmente da Assembleia, não desmerecendo, né, as outras denominações, mas eu gostava, sempre gostei, eu achava bonita aquela simplicidade, pregando ali, né, cantando aqueles hinos, foi na cruz, que um dia eu vi, meu pecado castigo. Eu achava lindo aquilo ali. Eu criança. Mas fui crescendo, irmão, fui crescendo. E Deus me dando sempre livramento. E depois, quando eu cheguei a uma faixa de idade de 20 anos, por aí, eu fui perceber, eu entrei por um caminho que todo jovem e adolescente entra, quer dizer, não ao extremo, né? Porque o que eu fiz assim foi na época, né, que era beber, fumar normalmente, socialmente, mas aquilo me trouxe muito, digamos assim, me trouxe muito prejuízo na minha vida, mas eu não sabia. Apesar de eu ter a admiração que eu tinha, de eu ter a afinidade que eu tinha pelas coisas de Deus, mas eu era distante, eu não tinha compromisso. Então por isso que é importante a gente entrar no caminho. Eu entrei no caminho. Mais ou menos, acho que em 93, quando eu aceitei o Evangelho, porque eu já tinha deixado de beber, já tinha deixado de fumar, mas só que existia dentro de mim um vazio muito grande, porque eu sabia, peraí, eu deixei essas coisas que estavam destruindo a minha vida aqui, e estavam realmente. Mas tem outra coisa que pode destruir a minha vida e que depois eu vou prestar conta com Deus. Eu tinha esse temor. Foi quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador em 93. E de lá para cá eu tenho tido muitas quedas, muitas saídas, porque a vida tem muitas vezes trajetórias diferentes e a gente não entende, são escolhas também que a gente faz às vezes. E é isso, mas eu vejo que Deus tem me dado oportunidade, tem me dado livramento. E também a gente vai amadurecendo com as quedas, com os tropeços, a gente vai amadurecendo. De tanto que a gente vê na palavra que alguns dos personagens que andavam com Deus, até do Velho Testamento, eles vieram aprender depois de muito tempo. Moisés teve que passar 40 anos no deserto. Abraão teve que esperar até quase 100 anos para poder ter o filho prometido. Enfim, é assim. Israel teve que andar 40 anos pelo deserto. Então é a vida. Não, mas o que importa é a nossa confiança, a nossa fé, o caminho que a gente escolheu. Então o caminho é Jesus. E Ele é o caminho. Também Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, se você quer vida, é em Jesus. Você quer a verdade, é em Jesus. Não existe outra verdade a não ser em Cristo Jesus. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus ainda foi mais além. Ele ainda foi mais além quando Ele disse, no versículo 7, quando Ele disse, né, que, deixa eu só recapitular aqui na palavra,
quando Jesus disse: se vós me conheceis, a mim também conheceis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e os tendes visto. Então, irmãos, isso é muito forte. É muito forte. Então, porque a gente precisa ter a consciência de que existem movimentos que vêm para querer destruir essas palavras que Jesus falou, para querer detonar, né? Porque Jesus disse: olha, e se vós me conheceis, você precisa conhecer. Não é só ouvir falar, você precisa conhecer Jesus. Ele é a vida, irmão. Não existe vida em outro, ele é a videira verdadeira. Então ele disse aqui, ó, e se vós me conheceis, né? Tá aqui, ó, e se vós me conheceis a mim, também conheceis a meu Pai. Veja só que coisa forte demais, irmão. Quem conhece Jesus conhece o Pai, ou seja, conhece Deus. Quem viu Jesus, viu Deus. Então não adianta vir filosofia, não adianta vir, sei lá, tanta coisa. Muitas vezes o cara precisa de tanto estudo, tanta coisa, mas não precisa, meu irmão, está explicado aqui. A palavra de Deus é a teologia verdadeira, não existe outra. A gente pode até estudar, né, algo extra-bíblico e tal, mas a gente não deve fugir da palavra. É a palavra, irmão. Você quer conhecer a Deus? Conheça o Filho, conheça Jesus e você tem vida. E vida. E você não tem só a garantia da vida eterna. Depois que partir dessa vida, você tem vida em abundância, Jesus falou. Tá bom? Então, é esse vídeo que eu vou terminar por aqui. Então, deixo a paz do Senhor Jesus para você no seu coração, certo? E que Deus abençoe e fique sempre atento. Se você está nesse caminho, procure sempre continuar nele, não fugir dele, certo? E se você, porque é nesse caminho que você conhece Jesus e conhece também o Pai, que é Deus. Amém? Deus abençoe, certo? E vamos no próximo vídeo a gente fala mais de outros assuntos. Deus abençoe, muito obrigado, né? E até a próxima.